A paz do Senhor a todos. Eu queria fazer uma reflexão de uma passagem interessante da Bíblia, que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 6 ao 10, que é a famosa passagem em que Paulo estava fazendo suas viagens missionárias e ele queria ir para uma região fazer o Evangelho e o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, direciona ele para outro lugar, para outra direção. Demonstrando claramente que às vezes nós temos a boa intenção de fazer uma obra para Deus, mas por mais que a gente tenha convicção e certeza de que aquilo vai ser bom, que vai agradar a Deus, ainda assim Deus nos redireciona para um outro caminho, para uma outra metodologia ou para uma outra direção que Ele realmente sabe que vai ser melhor. A gente costuma não entender por que aquilo que a gente se propõe a fazer para servir o próprio Deus costuma não dar certo, e então nos mostra um outro caminho, uma outra direção, para entender então que a vontade de Deus é soberana sobre a nossa vontade. Olha só aqui então, eles viajaram pela região da Frígia Galácia, mas o Espírito Santo não os deixou anunciar a mensagem na região da Ásia. O Espírito Santo não deixar anunciar o Evangelho, porque não era o momento, não era para eles naquele momento fazer isso, porque só Deus sabe. Então eles seriam mais úteis em outro lugar para aquele momento. Quando chegaram perto da região da Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Isso aqui é naquela região de transição entre a Turquia e a Grécia, né? A região da Ásia Menor para a Grécia ali. O Espírito de Jesus não deixou, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus não deixou pregar o Evangelho ali, que não era momento para isso ainda. Olha só o tempo de Deus até para pregar o Evangelho, para fazer a obra. Então atravessaram a Mísia e chegaram ao porto de Troade. Naquela noite Paulo teve uma visão. Viu um homem da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e ajude-nos. Clamando, uma visão de um cidadão daquela região que não estava nem pensando em ir para lá. E teve a visão: venha nos ajudar aqui, prega o Evangelho aqui. Ele não estava nem pensando em Macedônia. Assim que Paulo teve a visão, nós resolvemos ir logo para Macedônia, porque estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciarmos a boa notícia do Evangelho ao povo dali. É curioso, porque a Macedônia, a história mostra que qual que é a grande participação da Macedônia na história da humanidade. É da Macedônia que veio o famoso Alexandre o Grande, que viveu de 300 a 400 anos antes de Cristo, né? E Alexandre o Grande foi aquela pessoa que responsável em espalhar toda a cultura grega, né, para todo o mundo antigo, inclusive em Israel. Ele que vai levar aquela concepção, por exemplo, da filosofia grega, das Olimpíadas, da democracia e da cultura grega em todos os seus aspectos, tanto positivos quanto negativos. Israel, então, estava muito impregnado do potencial do ser humano, né, acima de todas as coisas. O humanismo que nós conhecemos, a razão acima da fé, ela tem uma base muito ligada à Grécia. E os macedônicos de Alexandre o Grande tiveram a contribuição em espalhar essa filosofia por todo o mundo antigo. Em outras palavras, os macedônios tiveram a contribuição em espalhar pelo mundo antigo a concepção do potencial do homem, do humanismo, da razão acima da fé. E nós chamamos isso de helenismo, é a cultura grega, o potencial humano por todo o mundo antigo. Então, possivelmente, espiritualmente falando, havia um peso sobre a Macedônia quanto a isso. E como é que eu iria então retribuir ou consertar, melhor dizendo, isso daí? Começando a palavra de Deus por ali. Aquilo que então exaltava a ação humana, agora vai ter que cair por terra. E a partir da Macedônia também começar um evangelismo, derrubando o potencial do homem. Olha a visão que Paulo teve. Ele viu um homem de pé. Não escreveu quem que é esse homem. Um homem de pé, um ser humano, a razão, o potencial humano de pé, pedindo: por favor, me ajude, eu não consigo. Pedindo quem? Um missionário de Deus. Então que a palavra de Cristo então entrasse naquele povo da Macedônia que contribuiu para o humanismo e atrapalhou muitas vezes a fé, né, naquela região. Então agora é o momento de esquecer o potencial humano e abraçar o que? A providência de Deus pelo Evangelho em Cristo Jesus. Então tudo ao seu tempo. Tenhamos discernimento quanto a isso. Amém? Muito obrigado. Até a próxima.